Olá, hoje o assunto é o que a frustração faz com o nosso corpo físico e nosso corpo emocional também, né? Então, quais as doenças que vêm porque a gente se sente frustrada, a gente se sente uma fraude, tem muita moda, a síndrome do impostor, por estar muito tempo procrastinando, né? Todas essas modas que tem agora elas escondem também doenças silenciosas que estão se destruindo dentro da gente, né? Então, se você está aqui assistindo o meu canal pela primeira vez, muito bem-vinda. E deixe sua curtida, se inscreva no meu canal. E depois, no final do vídeo, se você sentir que esse conteúdo que eu vou trazer hoje aqui faz sentido para você, se ele agrega para algo, deixe seu comentário, envie para aquela pessoa que você conhece e que também precisa ampliar os conhecimentos sobre ela mesma para poder sair dessa frustração, desse sentimento de vazio que traz muitas doenças. Então, hoje, o assunto que eu estou trazendo é sobre na modernidade, né? Nós, principalmente nós mulheres, nós vivemos uma época assim que nós somos muito cobradas e nós mesmas nos cobramos muito. Mas para os homens isso também não está sendo simples, essa época que a gente está vivendo, né? Então, essa fase de transformação, dizem alguns pensadores, alguns estudiosos, que as doenças vão agravar muito mais ainda, até as pessoas começarem a ter mais consciência e a começar a reagir. Eu também acredito que vai demorar um bom tempo, porque as pessoas têm dificuldade de passar essa fase, aprender esse novo olhar sobre os sintomas, sobre as próprias doenças e sobre os sintomas que vêm antes, né? Que vem, a gente vive muito no imediatismo, a gente aprendeu, a gente foi educado para dizer assim, tem uma dor, toma isso. Ontem mesmo eu encontrei uma mulher comentando que estava com coceira de novo, a outra amiga dela já conhecia ela, ela já falou assim, toma um antialérgico. A terapeuta em mim já não falou nada, porque a minha vontade é dizer, por que você está com coceira no corpo, né? Então, se você sente algo no teu corpo, tem algo acontecendo com você. Não é com antialérgico, com anti que você vai resolver. Você vai apagar o sintoma, né? Então, se você se sente frustrada, o que você pode fazer? Tomar um ansiolítico. Vai funcionar todos os dias. E se você está na menopausa, funciona também repor hormônios. Tem muitas mulheres que fazem isso e acreditam que resolveram o problema. Às vezes é necessário, sim, se você se sente frustrada, frustrado, você precisa olhar a questão emocional, hormonal também, né? Se você está com os hormônios muito alterados, provavelmente que tua tireoide não está trabalhando direito, né? Teu hormônio do glucagon também deve estar já em desequilíbrio. E também os outros hormônios básicos de sobrevivência podem estar desequilibrados, né? Mas mesmo que você tiver desequilíbrio, que você fizer reposição, se você não trabalhar na causa dessa mudança hormonal, logo mais você vai ter que repor de novo, né? E o que mais a gente vê? Pessoas que têm que tomar medicação, injeções todos os anos, repor, porque estão com doenças crônicas que o corpo não consegue mais é, solucionar, né? Então, aquilo que você ignora, aqueles sinais que você não olha, é, você está paralisada, né? Você não está caminhando na evolução de uma vida mais leve, né? Então, se você está paralisada, você está, por exemplo, você está se sentindo frustrada e você toma algo assim para sair dessa frustração, às vezes é falta de dopamina, porque você não está descansando direito, né? Então, eu já tive uma época que eu precisei repor dopamina por algum tempo, porque eu tinha passado 2 anos com insônia. Então, temporário a gente tem que repor. Agora, se isso virar um vício, é sinal que tem algo que precisa olhar.
Então, eu precisei, para sair dessa frustração comigo mesma, dessa falta de dopamina no meu corpo, eu precisei tomar atitudes. Busquei ajuda para isso e mudei meus hábitos antes de dormir. Então, mudei várias coisas e depois de 2 anos repeti o exame, estava tudo certo, né? Então, também sempre cuidar onde você faz os exames, porque exames de sangue normalmente demora muito para detectar, né? Então, tem esses exames mais específicos que detectam mais rápido, né? Então, a gente vive uma vida, na nossa realidade, uma vida bastante paralisada. A gente fica ali, pega o celular e fica ali no Instagram, fica fazendo. E acredita que a solução vai vir, a solução vai acontecer, né? Então, principalmente na menopausa, isso fica. É comum as mulheres entrarem em crises de frustração, de decepção consigo mesma, decepção com o mundo, né? Então, separa de um casamento, troca de profissão, toma várias atitudes, né? Então, por que tantas mulheres fazem transição de carreira aos 40 anos, né? Entre os 40 e os 50? É o que mais tem, porque estão frustradas com aquela primeira profissão, mas fazem a transição de carreira e a próxima profissão também vai acontecer a mesma coisa, né? Então, a solução não está apenas em fazer transição de carreira, precisa curar a causa daquilo que você escolheu uma carreira lá na adolescência e depois chegou numa altura você viu que não era o que você gostaria de fazer, né? Então, hoje, principalmente por causa do online, tem milhões de terapeutas surgindo, isso é muito bom. Só que a terapeuta que surge e não se trata, não trata o motivo dela ter feito a transição de carreira, ela vai fazer a mesma coisa, né? Vai andar um pouco, vai subir um pouco, crescer um pouquinho e vai abandonar. É o que acontece com grande parte das pessoas que fazem, que já fizeram, né? Já encontrei muitas terapeutas que já desistiram, né? Elas simplesmente somem, principalmente no online a gente vê isso, né? Então, mas o assunto aqui é quais as doenças que vêm, né? Com esses vazios, essas frustrações não curadas. Quais as doenças que vão chegar dali um tempinho? Tem algumas que já estão ali, né? A pessoa não sabe que ela tem início de artrose, ela não sabe que ela já está com osteoporose, ela não sabe, porque só vai ser diagnosticado quando estiver muito crônico. Por isso, não tem cura, porque já está muito crônico. Mas mesmo quando está muito crônico, tem melhora, tem tratamento, e sim, a partir da osteoporose, da artrose, eu já estava em estado bem sério de artrose e faz anos que eu não sinto mais nenhuma dor nas juntas, principalmente eu tinha no joelho e no quadril, que era a parte mais forte, né? Então, o que que a gente faz quando a gente se frustra? Normalmente, o que a maioria das pessoas fazem? A gente compra. Quem está no mundo online compra cursos, compra mais isso, compra mais uma terapia, compra mais uma coisa, né? Ou vai para a comida, o alimento. Por que na menopausa tanta gente aumenta de peso? Ou a diabetes que emagrece também, né? Então não é por acaso, né? Então, diante daqui, quando a gente sente nossa vida frustrada, vazia, o que a gente faz? A gente busca algo externo, a gente busca a solução nas coisas, né? E por isso tem as doenças, porque a solução não está nas coisas. O vazio está dentro de você. Ele não é por falta de alimento, ele não é por falta de coisas, não é por falta de ter roupas mais chiques, não é por falta de ter roupas de marca que você se sente vazia. E por que daí falta dinheiro? E a gente gasta com coisas que não precisa. Então a gente vê as pessoas sem dinheiro para investir em saúde, em autocuidado, porque elas estão com dívidas, cartão de crédito sempre estourado. Por quê? Porque estão comprando coisas que não trazem resultados. Estão gastando a energia e a vida dela com coisas que não vão trazer o resultado. Compram estratégias, compram coisas que acreditam que vão funcionar. Então, pagam caro por coisas sem resultados, né?
E por que isso traz doenças? Porque o corpo, as leis biológicas da medicina germânica explicam bem claramente isso, né? Então, se você nunca ouviu falar das leis biológicas, eu tenho vídeos antigos lá que eu gravei cada lei, mas também tem outros professores que explicam sobre as 5 leis biológicas da nossa fisiologia, né? Do nosso biológico, né? Então, o doutor que pesquisou a medicina germânica, ele comprovou cientificamente que a nossa biologia responde com sintomas quando a gente não está vivendo a nossa vida com leveza, não está vivendo a nossa vida em plenitude, né? Então, o nosso corpo começa a produzir doenças, que a gente aprendeu a chamar de doença, né? E, na verdade, é uma reação do nosso corpo buscando uma solução para aquele problema que você está vivendo, né? Então, a 5ª lei biológica, ela resume as outras 4 leis e ela é bem clara que tudo que acontece no nosso corpo tem o objetivo de salvar a nossa vida, para nos manter vivos. Então, mesmo que você tenha um câncer maligno, algo assim, por que teu corpo está produzindo esse câncer? Porque ele entendeu em alguma coisa, alguma percepção tua interna, que precisava daquilo para você sobreviver, para alguém sobreviver, né? Então, sempre tem uma explicação para aquilo que tua biologia faz, né? Então, quais as doenças que aparecem mais, assim, as doenças raras todas têm a ver com isso, né? Então, doenças raras, elas sempre escondem dores emocionais, dores que não foram tratadas, de fato, né? Então, toda doença rara tem fundo emocional, porque senão ela não teria desenvolvido. E a ciência oficial não tem explicação para isso. A medicina germânica, outras ciências já têm respostas, só que as pessoas que querem lucrar em cima da nossa doença não, não estão fazendo a divulgação disso, né? Então, a gente aceitar, acreditar, buscar mais informações, né? Então, você não precisa acreditar nisso que eu estou falando, mas busque informações sobre o sintoma que você tem ou sobre aquilo que você sente, né? Por quê? Porque senão, quais as doenças que vão aparecer mais assim, que são as doenças crônicas que mais aparecem por causa da tua sensação de vida vazia, de vida frustrada. Aquilo que você chama de tristeza, aquilo que você chama de ansiedade, aquilo que você chama de frustração. Tem tantos nomes, se chama de bipolaridade, síndromes, a maioria das síndromes também estão relacionadas com isso, né? Então, se você tem um diagnóstico já ou não tem, mas observe no teu corpo quais os sintomas já está trazendo, né? Então, se você já sente que tuas juntas não estão muito maleáveis, que você já está ficando uma pessoa mais rígida, se antes você conseguia fazer movimentos que agora você não consegue mais, você já está desenvolvendo uma artrose, teu corpo já está paralisando. E todas as doenças, aqui não vou entrar nos detalhes, mas todas as doenças têm um propósito biológico por trás disso, né? Então, se você está desenvolvendo uma artrose, tem uma causa, um propósito biológico, né, por trás disso, que é fazer com que teu corpo gaste menos com movimentos, né? Então, se você está com dores nas juntas, qual é o propósito biológico? Que você fique mais quieta, que você não se movimente tanto, porque tem algo acontecendo com você, né? Então, se você se sente triste, vazia e já percebe que você está com falta de movimentos, que já está ficando uma pessoa mais dura, que tem mais medo. Por exemplo, eu praticava, andava de bicicleta toda a vida. Quando comecei a praticar o ciclismo, eu percebi o quanto eu estava medrosa, mais medrosa do que antes, né? Então, nas descidas, perto a gente anda nas trilhas, assim, que são estreitinhas, do lado tem as árvores, do lado tem os buracos. E quando eu fico algum tempo sem andar nesses locais, eu percebo que o medo volta. Eu já tenho mais insegurança, né? Porque a pessoa que eu sempre fui muito medrosa, ela vem à tona, né? Então, quanto mais eu praticar as coisas que me fazem superar os meus medos, mais eu tenho
esse medo não se manifesta, né? Porque o nosso corpo, nossas doenças, porque eu estou falando do medo? Porque a frustração, ela vem do medo, do excesso de expectativa que eu tinha sobre minha vida, né? Então, do excesso de vezes que eu vivi, do muito tempo que eu vivi paralisada, me sentindo a pior pessoa do mundo, me sentindo a pessoa mais infeliz, mas eu sonhava com um mundo mágico, uma solução mágica. Então, a maioria das pessoas está nesse estágio, estar numa vida paralisada, mas sonha que algo vai acontecer e que vai encontrar um marido que vai tirar ela da depressão, vai encontrar um médico que vai resolver o problema. A gente vive sonhando com soluções externas, né? Então, se você também identifica que você espera que num boom a tua vida melhore, muito, muito cuidado, porque a vida não melhora num boom se você internamente continuar pensando a mesma coisa sobre você, né? Então, é muito mais profundo essa frustração, esse vazio interno, ele é muito mais forte do que a capacidade de do que a possibilidade de você atrair o marido dos teus sonhos para te tirar desse vazio, né? Então, toda mulher sonha inconscientemente ou consciente encontrar um marido que a compreenda, um marido ideal, mas a gente não olha para a gente, não vê o quanto nós somos pessoas que não sabemos quem nós somos, o que nós queremos, né? E por isso nós nos sentimos vazias, tristes, né? Então a gente busca preencher com a pessoa do outro, e isso não vai acontecer, né? Então as doenças que vêm é a artrose, a osteoporose. Por que a osteoporose? Porque se eu sinto que eu não tenho valor, se eu sinto que eu não sou uma pessoa que importo para alguém, eu não tenho importância, eu quero ser uma pessoa importante, mas eu sinto que as pessoas não me dão importância, eu estou vivendo situações de autodesvalorização. Então, eu não consigo me valorizar e os ossos vão enfraquecer com isso. A leucemia, a anemia, todas as diminuições das vitaminas no nosso corpo, aquilo que costuma baixar depois de uma certa idade, tem muito a ver com a percepção de alto valor que eu tenho sobre mim. Então, isso na menopausa normalmente é agravado, né? O Alzheimer também é resultado disso, de perceber que eu não consigo fazer o que eu teria que fazer, né? Então, o Alzheimer, ele dá sinais muito antes dele ser crônico. Ele vai dando sinais, né? Não é aqueles sinais de loucura que você vê naquela pessoa que tem Alzheimer que você conhece, né? São aqueles sinais de desconfiança, né? Porque o Alzheimer tem várias fases. E a primeira fase que ele é diagnosticado oficialmente é a fase quando a pessoa começa a ter momentos de loucura, de falar coisas que não existem, de fazer coisas que não devem ser feitas, né? Mas a gente não aprende a observar antes, o que veio antes. E se você observar, o Alzheimer, ele dá sinais, às vezes até 20 anos antes dele ser diagnosticado, né? Então, esses vazios, eles são um sinal de que pode ser que você decida pelo Alzheimer, porque o Alzheimer é a solução da tua frustração. Se você está sofrendo porque você se sente muito triste, muito depressiva, se você entrar no Alzheimer, você não vai mais sentir isso, porque você vai esquecer tua tristeza, né? Então, ela é solução para seus problemas. Então, se você mudar o teu olhar sobre você, a depressão também é a solução para muitos problemas. Porque se você está vendo tua vida muito difícil, você não tem dinheiro para pagar as contas, você queria fazer projetos mirabolantes e você não conseguiu fazer, isso te frustra muito, entrar em depressão faz você esquecer dos projetos. Aí você para de sofrer. Aí você toma medicação para a depressão e você para de sofrer, porque você não consegue mais pensar nos teus projetos, porque você desiste dos teus projetos, né? Então, sempre a doença é a solução para aquilo que está te afligindo. Pode ser que não faça muito sentido para você aqui,
Mas se fizer sentido, coloque nos comentários, fale comigo no privado, né? É sempre interessante eu saber se eu estou conseguindo ser clara naquilo que eu comunico, né? Uma outra, um outro ponto, assim, que mostra muito a nossa frustração com a vida, com a gente, com a tristeza, são os vícios que a gente adota, os vícios que a gente entra. O vício de comprar, vício de comer, vício de jogos, vício em bebida, vício em drogas, vício em medicação, vício em cursos. É, tudo são coisas para a gente fugir da gente mesmo. Então, todos os vícios, tem coisas que você faz que você não percebe que é vício. Eu faço ainda, fico me distraindo, fico fazendo coisas que eu não precisava fazer. Então, o dia precisava ter 48 horas para você dar conta. Por quê? Porque você está perdendo tempo com um monte de coisas que são vícios, distrações. Então, você está viciado em ajudar os outros. Para quê? Por que você ajuda tanto as outras pessoas e não tem 15 minutos para você durante o dia? Isso é um vício de fugir de você. E isso vai te trazer doença séria. A pessoa que ajuda muitas outras pessoas e não tem tempo para si, é certo que ela vai ter osteoporose, artrose e alguma doença mais séria, ainda que dói muito mais, né? Então, tem doenças com nomes difíceis, que vêm da parte da musculatura, por exemplo, que envolve todos os reumatismos, todas essas doenças que têm a ver com a musculatura, elas têm, elas vêm porque você não sabe o seu valor, sua capacidade, o seu próprio valor mesmo, né? Então você faz, você trabalha. Tem pessoas que têm 3 empregos para conseguir pagar as contas, ajudam todo mundo, tem 5 pessoas da família para cuidar que são doentes, e a pessoa está ali se virando nos 30 para dar conta. E ao mesmo tempo a vida dela está vazia, ela não consegue cuidar de si mesma, não consegue tirar 10 minutos por dia para fazer uma meditação, para fazer um autocuidado, né? Então, se ela tira tempo para ir na academia, ela também se estressar mais um pouco, né? Então, é um caminho vicioso que está escondendo que você está fugindo de você. Então, esse vício em ajudar os outros é um caminho muito perigoso. Um caminho que, se você ainda não chegou na menopausa, quando você chegar na menopausa, vão aparecer muitos sintomas. Vão aparecer coisas que vão te fazer ficar mais em sofrimento, né? Então, talvez venha a obesidade, talvez venha a diabetes que te emagrece, talvez venha sensação de frustração, mais tristeza, e pode ser que você não perceba, até que você percebe, já está crônico. Então, esse é que é o maior problema das doenças crônicas, é a pessoa culpar coisas externas, né? Então, a culpa é do marido, a culpa é do trabalho, a culpa é da falta de dinheiro, a culpa é do governo, tudo tem culpado. Mas, de fato, quem pode mudar a tua vida, quem pode fazer você sair da obesidade, tá aqui, ó, no teu pensamento, na tua percepção sobre você, né? Então, pensar positivo, não é isso que eu estou falando no teu pensamento. É aquilo que você decide com o teu pensamento. Porque o teu pensamento, ele é ansioso. O teu pensamento, ele te leva para o futuro, para um monte de medos, né? Então, o medo de engordar mais ainda, o medo de te frustrar mais ainda, o medo de você chegar nos 80 anos e estar muito doente. Então, todos esses medos, eles estão só mostrando uma partezinha de você, mas eles te fazem você se perder aqui no hoje, né? Então, se você tem medo de algo que pode acontecer com você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e se você não buscar ajuda para sair desse medo, esse medo vai acontecer. Porque tudo aquilo que você tem medo, você já imagina acontecendo, né? Então, se você tem medo de aumentar essa frustração,
no meu caso, né? Eu tinha muito medo de me frustrar mais ainda, de ficar mais doente. Eu tinha medo de me tornar mais depressiva. E o que estava acontecendo? Eu estava me tornando cada vez mais depressiva. Por que a gente atrai isso? Por que isso acontece assim? Porque quando eu tenho medo, eu já consigo me imaginar mais doente. Eu já consigo me ver com aquele sintoma, né? Então, aquilo que eu consigo sentir, imaginar e consigo projetar, é porque eu vou conseguir fazer acontecer. Tem a lei da atração, tem muitas leis que explicam isso, né? Então, aquilo que eu sinto e já tenho medo, eu já consigo imaginar. Então, se eu não tenho medo de ter demais dinheiro, eu não consigo me imaginar com muito dinheiro. Então, as pessoas que eu atendo com esse sintoma de frustração, de vazio existencial, né? Se eu peço para elas planejar a vida delas para daqui a 5 anos, 10 anos, elas não conseguem visualizar, não conseguem planejar. As pessoas diabéticas não conseguem planejar para frente, não conseguem visualizar de pés no chão, né? A gente consegue imaginar, não, eu vou estar lá no topo, eu vou ser a mulher mais famosa da minha família, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas como eu vou chegar lá, eu não consigo escrever, não consigo tornar palpável, né? Então, quando você está vivendo muito na frustração, você acaba indo para um mundo de ilusão. Isso que eu falei antes, né? Por isso que é tão gostoso ficar horas aqui olhando as redes sociais, né? E todas as pessoas que ficam muitas horas nas redes sociais, elas percebem que aquilo vai trazendo mais vazio, aquilo vai deixando elas mais tristes ainda, né? Então, tem pessoas que excluem Face, excluem Instagram, é culpa das redes sociais. Não é. Eu também já fiz isso. Eu já excluí o Face do meu celular alguns anos atrás, porque eu achava que o Face era culpado. Eu não queria fazer Instagram, porque eu achava que o Instagram era culpado da minha tristeza, porque os outros lá só mostram coisas falsas. Não, os outros só estavam mostrando a vida deles. Quem se sentia triste e vazia era eu. Então, o outro só dói em você se você tem em você, né? Então, se o outro lá está mostrando a vida dele, tudo imaginária, tudo bonita, o problema é dele. Mas por que isso dói em você, né? Então, se você, enquanto você continuar dizendo que é o outro que está fazendo as coisas e você exclui o outro da tua vida, você acredita que você vai ter solução? Não vai. Daqui uns dias vai aparecer outra coisa que vai te dar tristeza, né? Eu cheguei numa fase que eu não queria mais sair de casa. Eu ia do trabalho, em casa era só naquele caminho, nem levantava os olhos para não ver ninguém. Quantas pessoas você vê na rua que não te enxergam, estão caminhando com a cabeça baixa ali, só olhando no mundinho delas, né? Quantas vezes você faz isso no piloto automático? Você olha, não olha para as pessoas, você não encara as pessoas e você começa a se isolar cada vez mais. Você não quer mais convites para festas, você não quer mais convites para os ambientes sociais. Porque você se sente vazia, porque você vê que aquele lugar não tem nada a ver com você. E qual o lugar que tem a ver com você? Ali que está a questão. Se aquele lugar não tem nada a ver com você, tudo certo. Você não é obrigada a ir em todos os ambientes. Mas você precisa saber qual o lugar tem a ver com você. Porque se não existe nenhum lugar que você gosta de frequentar, que você se sente pertencente, que você se sente preenchida de fato, esse vazio existencial vai continuar cada vez maior, né? Então, sempre você precisa buscar o seu grupo, o seu clã. A trombose também é uma doença que vem, a embolia pulmonar. Trombose é a prova física de que nós precisamos de pessoas que nos amem perto da gente, né? A pessoa que tem os trombos, ela está vivendo muito solidão, muito vazio existencial. O sangue forma grupos, flocos, agrupa em bastante sangue junto, para que para te mostrar que você precisa estar junto, você precisa estar associado com pessoas, né?
Então, os flocos de sangue que formam a trombose, eles têm esse propósito biológico, juntar, associar, aproximar. Então, o vazio existencial, ele está muito associado com todas as doenças que você não sabe que você está desenvolvendo, né? Então, você fica preocupado com a tua aparência, você fica achando que a solução está na autoestima, mas são coisas externas. A autoestima vem de dentro. A autoestima, o alto valor. A autoestima não é a tua autoimagem no espelho só, mas a tua autoimagem que você vê sobre você, como você se vê, como você se sente internamente, né? Então, para ir preencher o teu vazio existencial, tua falta, você precisa se encontrar, precisa saber quem você é e você vai estar evitando muitas doenças. Comentei sobre a diabetes, sobre Alzheimer. A diabetes, o Dr. Hammer comprovou que é causada pelo conflito da identidade. Alzheimer também. E conflitos de território, de brigas por ambientes que você não se sente pertencente, né? Então, tudo isso é comprovado cientificamente, não são apenas observações minhas, né? O que eu trago aqui é aquilo que eu vou concluindo, que eu vou entendendo através da ciência que eu estudo e que eu aplico nos meus trabalhos, né? Mas tem ciência que provou, ciências milenares, lá, as ciências antigas também já provaram isso, né? Só que hoje, na atualidade, nós nos esquecemos de estudar isso, de ampliar nossos conhecimentos sobre isso, né? Então, se você assistiu o meu vídeo até aqui e você sente que fez algum sentido para você, compartilhe com aquela tua amiga, com aquela pessoa que você ama, ou também entre em contato comigo se você está precisando sair desse vazio existencial. Eu posso te ajudar, te atendendo, eu posso também indicar outros terapeutas, né? Porque eu estou nessa jornada faz um bom tempo encontrando algo para preencher a minha vida, né? Algo que traga um sentido, um novo sentido para a vida. E é isso que faz a gente ter motivo para levantar todos os dias, ter motivos para a gente viver de fato.